conversar, para sacudir as ideias aqui, e a gente quis aproveitar para trazer aqui o nosso enorme mestre, o Ricardo. Onde tudo começou é o nome que a gente resolveu dar para essa conversa, porque ele ensinou muita coisa para a gente, né? E foi onde a gente acabou enveredando por esse caminho de arquitetura comercial. A Richards existe desde 1974, só que a Bell e Bob só começaram a trabalhar com o Ricardo a partir de 1987, certo? Exatamente. É isso que eu queria começar. Como é que tudo começou? Muito cedo eu entendi que eu não estava num negócio de coisas, de objetos, de roupa. Estava num negócio de gente, não de roupa. Eu tinha que as pessoas eram mais importantes. Eu tinha que entender o que eu queria transmitir para as pessoas. Intuitivamente eu achava que as pessoas valorizariam mais uma maneira de se comportar do que a roupa em si. Então a loja seria uma expressão disso. Eu achava que o brasileiro ele partia para fazer, sei lá, uma pintura abstrata antes de começar nos fundamentos do desenho. Eu achava que as lojas faziam uma moda assim, muito assim, exótica, maluca, que eu achava que aquilo não me mexia muito comigo. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse parecesse que tivesse raiz, assim, que nasceu de um conhecimento, que alguém pensou em fazer aquilo, que tinha uma história atrás, e não que fosse um modernismo, uma coisa... Eu não queria ser tradicionalista, mas eu queria mostrar uma tradição. Outra coisa que me influenciou muito era a minha maneira de encarar a vida, né? Quer dizer, eu achava que eu ia dar mais consistência às coisas se fosse alguma coisa que eu acreditasse muito, que fosse muito verdadeiro para mim. Eu era de Ipanema, adorava o mar, fazia surf, caça submarina. De alguma forma, eu preciso estar junto da natureza. Então, eu queria expressar isso tudo dentro da loja. Eu achava que podia, que devia. Então, lentamente, eu fui entendendo que eu devia fazer isso. No começo foi timidamente, depois foi ficando mais sem vergonha, botando barco no teto, peixe pendurado na loja, essas coisas. Para uma loja de roupa, peixe parece assim meio... não combina. Mas combina. Então, porque combina porque é verdadeiro, porque é isso que a gente acha. E a gente também acredito que a beleza educa e devia fazer parte da vida de todos. Então, buscava assim fazer aquilo com equilíbrio. Eu achava que o mundo podia ser muito mais saboroso do que, em geral, as pessoas se davam a oportunidade, que a gente devia, no cotidiano, buscar ter prazer, que a gente tire proveito do dia a dia e não ficar esperando ter umas férias para ir não sei aonde. Então, a loja nasceu com essa filosofia, assim. É evidente que a roupa é reflexo disso, a loja é reflexo disso, o tipo de atendimento é reflexo disso. Como é que vocês se conheciam? A Bel trabalhou na loja. Trabalhei na loja. Depois começou a fazer alguns projetos, não foi? Aí vocês chamaram. Aí você falou, eu tô grávida. Uma história, viu? O estágio não dava nem o dinheiro. Eu morava em Ipanema também. Passei na frente da Richards. Pensei, vou me candidatar a ser vendedora aqui, do nada, assim, passei na frente da Ilha de Ipanema, vou me candidatar a ser vendedora aqui. Me entrevistaram, aí depois fiz teste na loja, era difícil entrar na Richards, você tinha que fazer prova escrita sobre linho, sobre algodão, seridol, de olho fechado você tinha que ver quantos fios tinha naquela camisa, Quem é que treinava? O nome do sapato. Belga, aquele belga? Sei lá quem era, só sei que eu fiz o meu teste para passar na loja do Leblon, passei, já tinha que jogar 200 fios, sei lá. Era difícil. E entrei lá na tal fui para trabalhar na Richards. E eu mudava muitas coisas de lugar lá, porque em vez de ficar esperando, né, o cliente, você ficava mexendo na luz, ficava empurrando móvel, ficava ajeitando coisa. E eu também não era uma péssima vendedora, porque você está acostumada a compor, né? Eu não conseguia empurrar nada para ninguém, mas aí o cara pede uma camisa, pediu uma calça, aí você olha assim, olha pro cara e eu era boa de composição, então eu vendia mais ou menos. Até me propuseram na época gerência, eu falei que não, porque eu estava ali de passagem, eu estava só realmente para terminar o ateliê. Fiquei lá nessa sociedade um tempo até receber um convite da Richards para ser arquiteta da Richards. Interna, eles estavam querendo botar um arquiteto dentro, né? Você sempre tinha, você contratava algum arquiteto externo. Essa é a minha versão. Queria quando eu vi a versão dele. Aí lembraram de mim lá e me chamaram e eu fui
ser arquiteta. Eu ofereci o Bob antes. Ofereceu o Bob. Ofereci o Bob, eu levei o mas eu Bob. não vendi. Eu O Bob fui, eu não. me lembro. Ele estava tenso. Tinha acabado de me formar. Eu levei o Bob lá, mas eu me lembro que o Bob todo sempre lindo de Richards no dia. Eu vou falar, mas acho que eu falei isso pra ele. Ele apareceu pra gente, foi junto, ele apareceu com uma camiseta branca escrito Itaiangá. Como assim? Ele é todo sempre lindo de Richards, ele vai vir com essa camiseta branca escrito Itaiangá pra quê? Pra dizer que o pai dele joga golfe no Itaiangá? Não, deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu não consegui, não rolou emprego ali. Não rolou emprego e eu continuei lá na minha sociedade, mas eu não estava muito feliz na sociedade. Acabou que eu descobri que estava grávida, né? E já tinha me separado da sócia, já descobri que estava grávida, me separei da sócia e peguei meus projetinhos e comecei a ficar preocupada, assim, gente, eu tô grávida, o Bob tinha acabado de se formar, agora o Bob tava lá. E aí, falei, gente, tem essa criança aqui, eu liguei pro Ricardo. Falei, Ricardo, você me aceita? Ele, quero, acho que aceito. Mas você não tira a licença de maternidade? Eu falei, não tiro. Combinado. Aí fui pra lá, morrendo de medo. Nunca tinha feito isso na vida, né? Nunca tinha feito loja na vida. Ficava lá, e emprego também, é coisa chata emprego, né? Mas a Richard não era chata porque tinha Ricardo, tinha todo um clima diferente, assim. E acabou que quando eu estava com 7 meses, a gente foi para Nova York, porque o Ricardo queria me mostrar coisas que tinha a ver, para inspirar, que era o Paul Smith e o Barnes, né? Aí fomos eu, o Ricardo, a Sandra e o Renatão, né? Eu com 7 meses, assim. Foi super inspirador, não conhecia Paul Smith até então, fiquei encantada, assim, né? Que essa mistura exatamente dessa coisa da tradição e tinha um humor, né? Tinha humor. Tinha humor atrás, aí eu entendi tudo que ele queria, assim, que ele queria aquilo. Então, assim, quando eu voltei numa quinta, trabalhei na sexta, no sábado fui um show na Catacumba dos amigos. 7 meses? 7 meses. 7 meses. Mas era sentadinha na grama. Aí saiu todo mundo de lá, foi pro Baixo Gado, no Baixo Gado fez... Estourou a bolsa, aí ele saiu correndo pro hospital, aí o Bob entrou. Que aí eu tinha prometido que não ia tirar a licença maternidade. Eu mudei pra casa da minha mãe, que era perto da casa dele, lá na Barra, com o bebê. Aí um dia em casa, gente, eu já tinha me mudado pra casa de volta. Eu falei, e o bebê só chorando. Aí um dia eu acordei não, né? Não tinha dormido, eu tava indo pronta pra ir pra Richards lá mais uma vez. E a gente já estava longe da casa dele. Aí eu falei, Bob, vou sair da Richards. Ele falou, maluca, você é maluca. Aí eu falei, não, você vai ficar no meu lugar. Aí eu fui. O Ricardo não ficou muito feliz. Mas a Sandra me falou, não sei o que você estava fazendo aqui ainda. Eu falei, eu tinha prometido que eu ia ficar, mas estou deixando uma pessoa muito melhor no meu lugar. Que foi o Bob, que ficou lá. Agora eu posso sair daqui, porque agora eles falam. Agora eu entrei. Fiquei lá 18 anos, ou 19, não sei bem. Foi um aprendizado enorme, entender o que é fazer uma loja. Acho que foi um caminho bom de começar, porque é um enfoque que não se tinha. Hoje em dia é mais óbvio, mas essa coisa de vender uma ideia, como o Ricardo falou, não tinha muito isso, né? Essa sensação de que a loja tinha que passar essa mensagem de a vida pode ser assim todo dia, de botar na loja referências emocionais. Então tudo que pudesse passar uma ideia de férias, de prazer, de beleza, de equilíbrio, de bem-estar, tudo isso passou a valer. E eu acho que isso se transporta para outras marcas. Cada marca tem uma mensagem a dar, né? E eu acho que esse tem que ser o enfoque do design para varejo, né? E eu acho que fazer varejo é tentar traduzir o mundo do cliente, né? E a fantasia que propõe, esse aspiracional que o cliente tem, né? Uma coisa que ele vai entender, mas que seja um pouquinho à frente dele, que ele vai desejar, que ele vai abrir um sorriso e querer, né? Eu acho que é isso que a gente aprendeu a partir dessa primeira experiência. Eu acho que você está sendo muito generoso, porque na verdade a gente ficava trocando, assim, filosofando sobre como que deveria ser, e o Bob sempre surpreendia, porque você falava assim, pô, a loja tinha que ser uma extensão da casa do sujeito. O conforto não é uma loja grande, o conforto é a pessoa se sentir em casa. Podia despertar a curiosidade, a pessoa olhar e não ver tudo.
vai descobrindo. Aí ele, vou trazer trazia assim, um monte de máquina fotográfica antiga, a gente botava dentro de um armário, né? Porque aquilo era um espetáculo, assim. Era muito gostoso, né? Porque a gente ficava pensando no começo a loja era só masculino, então era mais fácil da gente imaginar o que um homem gosta. Ele gosta. Pô, eu adoro ver maquete de navio. Eu fui no Museu da Marinha, tinha umas maquetes lá, eu perguntei pro sujeito, vem cá, onde é que eu arrumo um navio desse? Ele disse, isso não tem, isso aí a Marinha na época encomendou o navio, o armador, o sujeito mandou pra Marinha. Mas tem uma maquete muito boa lá em Porto Alegre. Aonde? Não sei, eu soube que tem uma muito boa. Aí eu botava anúncio no jornal em Porto Alegre, compro, porque não tinha internet, compro. Um dia um cara ligou, olha, eu tenho uma aqui. Aí eu pedi para uma pessoa ir lá, o Nilo, ele foi lá e falou, é assim, é essa mesmo, pode comprar. Tava numa livraria lá, tudo quebrado. Ficou mais de um ano o sujeito restaurando lá na Marinha. Essas maquetes ainda tá lá no Shopping Leblon, Shopping Leblon. Virou uma caça a coisas Caça da coisa assim, né? Podia pendurar. O que a gente podia botar na loja que as pessoas iam gostar de ver. A gente ia para Niterói, tinha um clube lá que toda vez que morria o dono do barco, o cara ligava pro Bob. Às vezes cedinho lá em casa, Aquilo era coisa de velho, não era normal. A gente ia para Niterói caçar um barco de defunto. Também, não era só quem morria. Quando o barco Precisava de uma grana, vendia o barco. Às vezes a gente em Londres, o Bob de manhã, madrugada, ia pra lá com aquelas feiras de Londres. Aí voltava com várias pescadas aqui de Londres pra cá, várias pescadas de Londres. Mas ele era fissurado, tudo pra Richards. Virou uma fixação. Era um caçador de props. É. Ventiladores, sempre tinha ventiladores, tinha relógios antigos. Fica meio abduzido. Malas. Né? Você chega na feirinha assim, vê lá um globinho. Quanto é aquele globinho ali? O cara, qual? Aquele quebradinho ali que tá. Assim. Ele era totalmente oposto de mim. Eu falo, que lindo esse globinho! Quanto é esse globinho? Totalmente oposto. Ele ficava morrendo de raiva de mim que eu atrapalhava. E era uma diversão fazer isso. Muita quinquilharia, né? Enquanto Mas passava uma. Ele fazia. Conseguia criar esse clima, né? Consegue ainda. Como é que se mantém essa relevância? Com muita energia, paixão, porque nada explica você fazer um negócio desse, é muito trabalho. Quando perde, acaba ficando, se acomoda, entendeu? A cópia de si mesmo. Você tem que tornar obsoleto o que hoje você acha que faz sentido, imaginar que vem algum bicho-papão te comer no dia seguinte. Existe muito no mercado, no varejo, assim, a sensação, a gente vê isso porque a gente tem muito cliente, né? Que tem que inventar uma outra coisa, não, porque a onda agora é Anthropology, tem que ser Anthropology. Tem muito, assim, modismos de enfoque, assim, e você só tem que tirar o que te serve, assim, mas geralmente é pouco daquilo, né? Como o Ricardo dizia, você não vai na onda, você vai na maré, né? Assim, para entender as ferramentas novas. Então, assim, se tornar relevante, eu acho que é em muito continuar contando a mesma história, porque daí você fica relevante. Você não tá, agora eu sou jovem, agora eu sou moda, não sei o que, não é. Tem que ter uma coerência. Você tem que passar, para ser relevante, você tem que ter sido sempre aquilo, de uma certa forma. Quando você resolve ser alguma coisa, eu vou chamar isso de estratégia. Sim. Você é um sacrifício, porque você abre mão de todo o resto. Você resolveu ser uma coisa, você não vai ser nada dos outros. Então, você tem que evoluir dentro daqueles valores que você estabeleceu e você tem que ter consciência deles. Porque às vezes a pessoa fala assim, ele tem uma intuição, parece que ela tem uma bola de cristal que fala, vai aparecer um gênio ali, vai sair alguma coisa, nada disso. Eu acho que é pesquisa, mas uma pesquisa menos objetiva. Então é a pessoa que observa. Você tem desde dados estruturados até outros completamente estruturados. Uma vez eu estava lendo um livro eu não me lembro o nome do autor, Zimmerman, alguma coisa assim. Ele é um professor de Harvard, ele fala que mais de 80% da comunicação é não verbal. Então a gente recebe tanta informação, só que
ela não é objetiva, você não está lembrando. Você fala assim, isso não está tão bom, tipo assim, eu já vi melhor, né? E com isso você... Então tem o conhecimento explícito e tem o tácito. Eu tentava sempre entender como é que eu ia ser percebido, como a marca ia ser percebida, e como em tudo, a vitrine, a propaganda. A gente nunca fez muita propaganda, porque a loja, propaganda é propagar o que você está fazendo. A loja é o mais real, é onde tudo acontece, onde estão as pessoas lá atendendo, a roupa, né? A música. Eu sempre prefiro botar foco nisso que é real do que a propaganda e não ter dinheiro para fazer uma loja bacana. Eu acho que você é não o que você diz ou pretende ser. Você é o que você regularmente faz. Então, se você tem uma atitude elegante, você é elegante. Não você vai dizer, eu sou elegante. Porra nenhuma, eu sei que você não é. Então, assim, o foco do cliente da Richter era o cara que ele era referência. Era a pessoa que sabe o que quer. E não aquela pessoa que é, entre aspas, manipulada. Você, lá é legal porque o cara disse que ele é legal. Então, assim, é melhor agir ao invés de dizer. Então, por exemplo, se você age como brasileiro, você é brasileiro. O Ricardo, há alguns anos, vendeu a Richter. Conta essa história. Eu queria saber muito como é que você se desapega de uma história que é tão sua. É difícil, mas não tinha sucessão, nenhum filho mais velho, os outros eram muito novos. Falei assim, acho que é melhor vender esse troço aí. Você não estava mais com tanta energia para aquilo? Você queria viver outras coisas? Vou falar a verdade, ficou muito grande. Ficou grande, né? Eu gostava quando era menor. Se calhar, para terminar, eu vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta aos dois. O que é que aprenderam, deles dois, para o Ricardo? Qual foi a coisa mais importante que aprenderam um com o outro? Para mim, eu acho que foi exatamente essa coisa de trabalhar com os sentidos, né? De acreditar que você pode realmente... Eu digo até hoje em dia que quando acalma aqui, tá certo, né? Se acalmou aqui, é porque tá harmônico, né? Então, e tem que ser harmônico com a proposta, né? Então, quando a gente faz tantas marcas, cada marca tem sua harmonia, né? Então, quando é que tá bom lá para Schutz, quando é que tá bom lá para Farm, né? Então, acalmou aqui, não tem cabeça na história. Claro que passa pela cabeça, porque você tem essa memória dessas coisas que você percebe, dessas coisas que você junta, que você se inspira. A gente vai para a Flip, acabou de voltar, a gente tem um monte de coisas que nos preenchem, nos encantam e transborda de alguma maneira, mas transborda por aqui. Quando transborda por aqui, é porque a gente não conseguiu chegar lá. Então, acho que o que eu aprendi com ele é que a gente transborda por aqui, tudo. Mas é o quê? Não sei, tudo é a poesia que a gente ouviu, é aquela pessoa, aquele cheiro. Então, e se direciona para aquele cliente, né? Cada um tem uma maneira de receber informações e transbordar. Eu só posso reforçar isso, é isso mesmo, é ter prazer, é descobrir o prazer em fazer as coisas, assim, vibrar. Eu acho que é isso que eu aprendi, né? Nessa relação, assim, de fazer as coisas que acredita, que é o que de fato... Parece meio chavão, assim, meio... Mas eu aprendo mais com os dois do que eu ensino, eu provoco. Minha missão era mais de... Eu não estava tanto na operação, então você tem tempo de ficar pensando um raciocínio mais estratégico. Quem está ali no dia a dia fazendo é sempre mais árduo. Então, eu não fazia mais nada. Quem fazia era, por exemplo, quando o Bob estava lá, eu só batia palma para ele. Ele falava assim, você é o máximo, você deve ter ouvido falar isso aí 1 milhão de vezes. Dar beijo nele e dizer que estava muito feliz e parabéns. Então não era. Então o mérito é dele, entendeu? É isso. É isso aí. Então foi. Se me permitem? Obrigado, Bob e Bel, obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês por terem vindo. E agora há comida e bebida. Já é. Som na caixa. Som na caixa.